Olá pessoal, meu nome é Dionei Mota e hoje eu vou demonstrar a utilização das funções borda de subida e borda de descida em SCL. Os controladores das famílias S7200 e S7500 já vêm com essa função pronta para SCL. Então eu vou clicar com o botão direito, vou inserir uma nova network em SCL e vamos utilizar então a primeira função, borda de subida. É só eu chamar a função r_trig. Ele vai gerar uma DB. E aí, o que eu tenho aqui nesse bloquinho? Eu tenho o CLK, que é a entrada do meu bloco, e o que é a saída. Toda vez que eu receber um pulso no CLK, que é a entrada do meu bloco, ele vai gerar um pulso na saída do meu bloco. Vou colocar aqui o endereço i10.4, que eu chamei de botão 1. E aqui, nessa saída do bloco, eu posso adicionar uma área de memória ou não. Posso apenas utilizar então o r_trig_db.q. Eu não vou adicionar uma área de memória aqui. Então, como é que a gente utilizaria isso aqui? Eu vou gerar, então, vou utilizar uma função if r_trig_db.q h1, que é uma saída, true. Bom, quando eu receber um pulso na entrada do meu bloco, eu vou gerar um pulso na saída do bloco. Quando esse pulso aqui for verdadeiro, H1 vai receber verdadeiro. Vamos ver isso aqui funcionando então. Vou fazer download para o controlador. Eu vou dividir a tela. E aqui na outra tela eu vou colocar minhas tags para a gente poder visualizar melhor. Vou ficar online. Vou monitorar essa. Yes. Bom, nesse instante eu não tenho nenhum pulso na entrada do meu bloco. O meu botão i10.4 está falso. Meu H1 falso. Quando eu gero um pulso na entrada do meu bloco, ele leva o meu H1 para true, para verdadeiro. Então, assim que funciona então o R-trig, que seria uma borda de subida para SCL. Bom, como é que funciona uma borda de descida para SCL? Então, vamos utilizar uma borda de descida para poder desligar então o H1. Borda de descida a gente chama a função f_trig. Ele também vai gerar uma DB. Assim como o r_trig, o bloco f_trig ele vai ter uma variável de entrada e uma variável de saída. Quando o estado da minha variável de entrada mudar de 1 para 0, ele vai gerar um pulso na saída do meu bloco. Vou declarar aqui i10.5, que é o meu botão desliga. Não vou alocar nenhuma área de memória na saída. f_trig.q. Vamos fazer download. Vamos monitorar. Eu vou dividir a tela aqui para a gente poder acompanhar lá no PLC Tags também. Então, o meu H1 está verdadeiro, porque anteriormente eu gerei um pulso no botão B1 e segundo a minha função aqui, se o R_trig for verdadeiro, H1 recebe verdadeiro. Bom, como é que a gente vai fazer para desligar então? A gente vai usar a borda de descida.
Quando a minha borda de descida aqui mudar de 1 para 0, ele vai gerar um pulso na saída ftrig db.q e vai levar o meu H1 para false. Nesse momento, o botão desliga está em 1. Quando ele passar para 0, desligou H1. Então, assim que funciona a função borda de descida em SCL. Bom, os controladores das famílias S7-400 e S7-300 não possuem essa função. Como é que a gente poderia fazer, então, para utilizar uma borda de subida e uma borda de descida? A gente teria que criar isso manualmente. Como é que a gente faria isso? Eu vou adicionar aqui uma DB, uma FB, vou chamar ela de SCL, vou colocar a linguagem SCL. Aqui eu vou colocar uma variável de entrada, vou chamar de liga booleana, uma estática que eu vou chamar de auxiliar BS, auxiliar borda de subida. Bom, e uma saída que eu vou chamar de motor. Como é que eu faria isso? Então, eu utilizaria um if se o meu liga e endNot o meu auxiliar, endNot auxiliar borda de subida for verdadeiro, ele faz o seguinte: o meu motor vai ser verdadeiro e o meu auxiliar borda de subida também vai ser verdadeiro. Opa. Então, o que ele vai fazer aqui? Quando eu der um pulso aqui no meu liga, vai ser o liga verdadeiro, o auxiliar borda de subida vai estar falso, então vai estar contando como 1 aqui. Ele vai entrar dentro do if e vai levar o meu motor para verdadeiro e o meu auxiliar borda de subida para verdadeiro também. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa variável borda de subida aqui, auxiliar borda de subida, volte para 0. E aí como é que eu vou fazer isso? If not liga end auxiliar borda de subida auxiliar borda de subida recebe false. Pronto. Criei aqui, então, a função borda de subida. Então eu posso utilizar isso aqui para poder fazer os acionamentos. Vamos ver isso aqui funcionando? Chamei a DB para cá. O meu liga eu vou usar i10.6. E o meu motor eu vou chamar de Q4.5. Fazer download para o controlador. Vou monitorar aqui. Então, quando eu acionar
a variável de entrada id10.6, deixa eu tornar esse aqui também, quando eu adiciono a variável id10.6, o que ele vai fazer? Ele vai tornar o borda de subida verdadeiro e o motor verdadeiro também. O que ele faz depois? Ele leva o borda de subida para false, se eu quiser utilizar para gerar um novo pulso para poder acionar uma nova coisa, uma nova variável de saída ou a uma área de memória qualquer que eu queira utilizar. Então aqui a gente está criando manualmente uma função para a borda de subida. Então essa foi a utilização da função borda de subida e borda de descida pronta, e aqui a criação de uma função borda de subida. Bom estudo a todos!